Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria que o irmão colocasse no telão aí a leitura oficial de hoje. Lucas 22, a partir do verso 7. Eu quero agradecer a Deus por essa grande bênção que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Eu estou me lembrando aqui, irmãos, da Igreja Batista Renovada Fonte de Vida. Assim que nós assumimos a igreja, aos domingos era mais ou menos assim. Tínhamos um número bem reduzido, não tínhamos músicos, mas os cultos a cada dia eram alegres, festivos, cheios da glória de Deus, porque Deus está neste lugar. Eu quero aqui, antes de entrar na palavra também, parabenizar aos nossos secretários, porque hoje é dia do secretário. Deus abençoe vocês, secretários da Igreja Batista Renovada Fonte de Vida, que Deus encha a vida de vocês em todo o tempo da sua glória. Quero também avisar aos irmãos que estamos terminando o mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo. O objetivo desse mês, há uma campanha contra a ação de depressão, a ação de suicídio, e a igreja precisa se mobilizar e orar e buscar Deus nesse propósito, para que o Senhor possa ter misericórdia e livrar muita gente desse mal. O suicídio tem acontecido em vários segmentos da sociedade, até no nosso meio cristão tem acontecido muito suicídio, até na onde existem pastores, pastores estão cometendo suicídio, e é uma situação muito difícil, irmãos, mas que Deus tenha misericórdia, que o Senhor possa entrar com providência nessas vidas e fazer um milagre de restauração. Eu tenho um cunhado, e ele era presbítero da igreja, foi acometido de depressão crônica profunda, e até hoje ele está sofrendo os males dessa depressão. A gente tem sempre orado por ele, e que Deus tenha misericórdia da vida dele. Que o Senhor tenha misericórdia da vida do irmão Francisco. Nós queremos então fazer a leitura da palavra de Deus nessa noite. O tema da mensagem que Deus tem nos dado aqui, o tema é: sigam o homem do cântaro d'água. O tema da mensagem é: siga o homem do cântaro d'água. Lucas, capítulo 22, do verso de número 7 até o verso de número 13. Diz assim a Bíblia: chegou, porém, o dia dos ázimos, o dia em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde quer que a preparemos? Ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazei o preparativo. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Amém? Os irmãos podem, por gentileza, assentar? Irmãos, nós temos aqui um texto bíblico meio curioso. Ele é curioso por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que Jesus falou para os discípulos irem até o centro da cidade, procurarem um homem que estivesse carregando uma botija de água, um cântaro de água. Isso não era um caso muito comum ali em Jerusalém.
Era algo que estava além da cultura daquele povo. Essa missão era das mulheres, não era a missão de homem algum, carregar água. Você nunca vai encontrar, ou você nunca encontraria ali em Jerusalém alguém, ou um homem com um cântaro, com uma botija de água na cabeça. Isso era descartado. E há uma outra curiosidade nesse texto aqui, é que aquele homem do cântaro d'água, quem era ele? Né? Ele estava a serviço de Jesus. Como Jesus falou a respeito dele? Será que ele era um dos servos do Senhor? Será que ele era um dos discípulos anônimos de Cristo? E ele chegou até uma casa, e chegando lá, ele entrou na casa, o cenáculo já estava pronto, mobiliado, e aí de repente, os discípulos falam para o homem: olha, o mestre mandou a gente aqui, porque nós vamos fazer a ceia aqui na casa do Senhor. E ele então, o chefe de família, prontamente, parece que já sabia da coisa, levou os discípulos até um cenáculo, segundo alguma tradução, era na parte superior ali, um cenáculo mobiliado. Então eles prepararam uma ceia para que isso acontecesse antes da crucificação de Jesus. E nós olhando para esse texto, dentro dessas duas particularidades, nós entendemos que aquele homem, ele tem uma representação muito forte na nossa vida, ele tem uma representação muito séria na nossa vida. Aquele homem que carregava o cântaro com água, aquele homem que tinha o cântaro d'água sobre a sua cabeça. Alguns evangelistas, eles deduzem, eles dizem que esse homem poderia ser ou representar a pessoa do Espírito Santo. Existem outras versões, outras vertentes que dizem que nós não podemos fazer um comparativo, não podemos aqui pegar uma tipologia desse homem, nem sobre o Espírito Santo, nem sobre Jesus, porque é um texto isolado. Porém, quando leio a Bíblia, eu enxergo Jesus em toda a Bíblia, irmãos. Em toda palavra eu enxergo Jesus, ou seja, na tipologia, ou seja, literalmente falando, eu enxergo Jesus na palavra. A Bíblia apresenta Jesus como personagem central. A Bíblia mostra Jesus, é o livro de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós enxergamos Jesus nela. Do Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos Jesus nela. Alguns pastores até falam: olha, nós não pregamos mais Antigo Testamento, porque nós estamos na época da graça, e nós não falamos mais de Velho Testamento. Jesus está no Velho Testamento, Jesus está em toda a Bíblia, e todo homem que lê Bíblia, todo homem que conhece Bíblia, todo teólogo, ele enxerga Jesus na palavra, desde o princípio, desde da fundação do mundo, ou desde antes do mundo existir. A Bíblia nos narra que a nossa salvação, ela foi proposta para nós desde antes da fundação do mundo. Então, lá no Antigo Testamento, Jesus estava, no Novo Testamento ele está, e pós-testamento ele permanece. Jesus está aqui também conosco, nos ajudando e nos abençoando. O texto, há uma ordem divina, há uma ordem de Cristo, falando para os discípulos: olha, vocês vão encontrar esse homem, e a ordem dele é: sigam-no até a casa em que ele entrar. Está lá no verso de número 10. Siga esse homem até a casa em que ele entrar, vai atrás dele, ele vai entrar numa casa, e é lá que vocês vão preparar a Páscoa, é lá que vocês vão preparar a festa da ceia. Então os discípulos fizeram isso. Eu quero aqui hoje trazer este homem como uma simbologia, como um tipo. Na Bíblia nós temos o tipo e o antitipo. O que é o tipo? O tipo é aquele que representa. O que é o antitipo? O antitipo é aquele que é o verdadeiro. Nós temos lá na Bíblia o cordeiro que foi morto na Páscoa. Aquele cordeiro, ele é o tipo do cordeiro que morreu na cruz do Calvário. Quem é o antitipo daquele cordeiro? O próprio Cristo, ele é o antitipo.
Então, nós entendemos que há uma tipologia importante aqui, para que nós possamos observá-la e aplicá-la ao nosso coração. Como há uma ordem divina dizendo, sigam-no até a casa em que ele entrar, eu tenho aqui um título a essa mensagem: siga o homem que tem o cântaro de água. Que homem é esse? Dentro de uma tipologia, esse homem simboliza para mim e para você, Jesus Cristo de Nazaré. O Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor. Esse homem tem a tipologia de Cristo. Por que esse homem tem a tipologia de Cristo? Perceba, Jesus nunca falou que ele era água. Você não encontra nenhum texto bíblico falando, olha, eu sou a água viva, eu sou a água da vida, não, ele não fala isso, muito pelo contrário. A Bíblia diz no texto que nós aprendemos ali, na festividade que nós tivemos aqui, que no último dia da festa, ele se colocou em pé, no meio daquela multidão, e ele falou, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, venha a mim e beba. Porque ele não é meramente, há algumas tipologias de que ele é água, mas ele nunca disse que era água. Ele, na realidade, é a fonte que jorra essa água. Essa água, ela pode ser tipificada tanto pela palavra, a palavra da limpeza, a palavra que limpa, a palavra que nos faz mergulhar na presença de Deus, e essa água também tem a tipologia do Espírito Santo, que é basicamente aquilo que nós gostaríamos de tratar aqui hoje. Jesus nos fala do Espírito Santo, é Ele, João Batista fala, olha, eu batizo vocês com água para arrependimento de pecado, mas após mim virá um que é muito mais poderoso que eu, Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, Jesus é o batizador com o Espírito Santo, não são os pregadores de congresso que batizam os crentes com o Espírito Santo, não são os apóstolos que batizam os crentes com o Espírito Santo, não, o batizador com o Espírito Santo chama-se Jesus Cristo de Nazaré, é Ele que tem água, é Ele que nos dá dessa maravilhosa, dessa poderosa água, Jesus nos dá dessa água, então essa água Ele tem. Se você olhar, por exemplo, quando ele estava junto à mulher lá no poço de Jacó, ele falou para ela, mulher, se você soubesse quem é que está pedindo para você um pouco de água desse poço, você me pediria e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Eu daria a você uma água que você nunca mais teria sede. Então Jesus é quem tinha a água para dar, então ele representa esse homem, porque esse homem tinha um cântaro, e dentro do cântaro havia água, glória a Deus, dentro desse cântaro havia água, então siga esse homem do cântaro d'água que está aqui essa noite, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória, ele tem um cântaro d'água, de água viva, representa o Espírito Santo, e ele quer a todo momento, em todo instante, derramar essa água viva sobre a nossa vida, e que nós possamos nos encher dela em todo tempo, e sairmos daqui saciados com essa água que Ele tem para nos dar. Jesus tem água viva, glória a Deus, essa água é dele, Ele é a fonte que jorra essa água para a vida eterna, glórias ao nome do Senhor. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo a singularidade de um homem carregando um cântaro. Não haviam dois homens carregando cântaros, havia um único homem carregando o cântaro. A singularidade desse homem nos traz a representação da singularidade de um único Salvador. Preste atenção, Jesus é único, não existe outro mediador entre Deus e os homens, só existe um mediador entre Deus e os homens, o nome dele é Jesus. No livro de Timóteo, no capítulo 2, do verso 3 ao verso número 6, a Bíblia diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí, próximo verso, o verso número 5 diz assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso número 6. Então, a singularidade, não haviam dois homens,
lá com o cântaro d'água. Havia um único homem com um cântaro d'água. Existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Não é o apóstolo que é o mediador, não é o pastor da igreja que é o mediador, não é o irmão lá que prega nas esquinas que é o mediador. Não, senhores, o único mediador, o único pontífice das nossas almas chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, Ele é único, não existe outro, não há possibilidade de ir atrás de outro. Ele falou que nos últimos dias nós encontraríamos muitos Cristos, como existem muitos Cristos por aí, mas Cristo verdadeiro é somente Ele, um único mediador. Ele falou aos discípulos no capítulo 14 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Ele é o único mediador. Então havia um único homem com um cântaro d'água ali em Jerusalém. Não haviam dois, não há dois salvadores para a sua vida e nem para a minha vida, só existe um Salvador, o nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus, só Ele é o mediador. Havia singularidade. Segundo ponto que nós olhamos para esse texto, havia um exemplo de obediência daquele homem. Aquele homem, ele prestou uma obediência à voz de Cristo. Ele foi obediente, porque ele tinha que fazer o que tinha que fazer. Analisa, você em Jerusalém, só as mulheres carregam água. E aí de repente, alguém tratou com ele que ele devia catar um cântaro, colocar água no cântaro e sair levando aquele cântaro d'água para casa. Irmãos, as circunstâncias não eram favoráveis àquele homem. Nós poderíamos taxá-lo de qualquer nome que quiséssemos, mas ele foi obediente. Ele pegou o cântaro, encheu de água e foi para a casa onde foi designado que ele fosse. Havia uma obediência naquele homem. A obediência dele, ela foi tamanha que ela foi capaz de transponer uma barreira social. Aquela obediência daquele homem, ela transponiu costumes. A obediência daquele homem foi além do costume daquele povo. Ele tomou o cântaro, encheu de água, colocou sobre a cabeça e foi para um determinado lugar, um lugar designado, lugar que Deus havia proposto para que ele fosse, porque haviam discípulos que o seguiriam. Aquele homem foi obediente. Você conhece alguém obediente na Bíblia? Assim, com obediência fantástica, uma obediência estupenda. Nós encontramos em Filipenses, no capítulo de número 2, do verso 5 ao verso 11, o apóstolo Paulo escrevendo assim, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ou não considerou ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Houve exaltação em Jesus, porque ele foi obediente. Jesus foi o líder servo. Olha, os reis, quando estão em liderança, ele quer que as pessoas lhe prestem obediência, não é? Pois é. Os maiorais, quando estão em liderança, eles querem que as pessoas lhe prestem obediência, porque eles são maiorais. Entre vocês não será assim. O maior será o menor. E a Bíblia diz que ele tomou uma toalha, pegou uma bacia com água. Olha a bacia com água, glória a Deus. Ali é a limpeza, a lavagem. E ele cingiu-se
dobrou-se e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele falou assim: se eu sou o Senhor, eu fiz isso, muito mais vocês. Quem quiser ser grande no reino de Deus, ele é pequeno. E quem for humilde no reino de Deus, ele será grande. E aí Jesus, ele se tornou servo. Ele foi servo obediente. A obediência de Jesus foi tão grande que ele foi até a cruz. Ele se tornou sacrifício por nós. Jesus veio para morrer, irmãos. Porque Jesus nasceu naquela manjedoura, ele nasceu para morrer. Por que Jesus padeceu? Por que Jesus sofreu aqueles afrontos? Porque ele fez isso por obediência, porque aquilo foi a causa pela qual ele veio. Jesus não veio curar enfermos, mas ele curou por amor e piedade. Jesus não veio abrir olhos de cegos, mas ele abriu os olhos dos cegos por amor e piedade. Jesus não veio levantar paralítico, mas ele levantou paralítico por amor e piedade. Jesus veio para morrer. E ele foi obediente até a morte, assim a Bíblia diz. Então nós temos alguém aqui que dentro da tipologia da obediência chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor da glória, o meu e o seu Senhor. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então eu tenho aqui que glorificá-lo, eu tenho aqui que exaltá-lo, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele homem, ele transponiu barreiras culturais. Ele foi além das barreiras culturais. Outra área que nós encontramos aqui é isso. Imagine, Jesus é Deus. Jesus sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. Quando Jesus nasceu da Maria, lá em Belém, da Judeia, ele se tornou homem. Você imaginou o tamanho da barreira cultural que ele teve que enfrentar? Você já saiu do Brasil e foi para o interior de Minas? Você já viu a barreira cultural que você teve que enfrentar para ir para lá? Sair daqui de São Paulo para ir para Minas, por exemplo? Já saiu de São Paulo e foi lá para o estado do Paraná tomar chimarrão? A diferença da barreira cultural. Imagine você sair daqui, por exemplo, do Brasil e ir para o Japão, por exemplo. Já imaginou a barreira cultural que existe, o contraste? Agora, tu já imaginou Jesus, Deus, se tornar homem? Isso é inimaginável. Está além da nossa capacidade de entendimento. Jesus encarnar, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós lemos esse texto e ainda complementamos dizendo assim, cheio de graça e de verdade. Isso enche o nosso coração, enche o peito de alegria, mas isso foi uma das maiores humilhações, ou se não foi a maior humilhação que Jesus teve. Se tornar humano, Deus se tornar humano. Então ele transponiu essa barreira. A Bíblia diz que ele esvaziou-se, tomando a forma de homem, e além de tomar a forma de homem, tomou a forma de servo, e servo obediente até a morte, e morte de cruz. Tu já imaginou a barreira cultural que Jesus transponiu aí? Você pode pensar o que você quiser, irmão, mas está além da sua capacidade de imaginação. Esse transponir, esse tornar-se carne, está além do nosso entendimento. Nós somos pequenos demais para entender um negócio desse.
É como, por exemplo, tirar água do poço era um trabalho feminino. Era muito comum ver mulheres transportando água e indo até um poço ou fonte a fim de buscá-la. Mas um homem não fazia atividade, pois aquele homem rompeu barreiras culturais. Havia lá em Moabe uma mulher, o nome de Ruth. Ruth vivia em uma cultura onde haviam certos tipos de deuses, moabitas. E ela casou-se com o filho de Noemi. Quando ela ficou viúva, quando a sua cunhada, ou com a sua cunhada, Orfa, ficou viúva, quando a própria Noemi ficou viúva, Noemi resolveu voltar para Jerusalém, porque lá em Belém a Bíblia diz que Deus havia visitado o seu povo, estava tendo fartura de alegria e de pão, porque Belém é terra de pão. Quando ela despediu-se de Orfa, Orfa foi embora para sua casa, para os seus deuses, para a sua cultura, chorando. Ela despediu-se de Ruth, mas Ruth falou: não, minha sogra, eu não vou voltar para Moabe, eu vou contigo. Não há essa possibilidade, sou velha, não posso mais gerar filhos, não posso mais ser sua sogra. Aí ela faz uma declaração que eu acho que é uma das declarações mais lindas da Bíblia. Está no livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me instes que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que fores, eu vou ir também, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa me não seja a morte para me separar de você, Noemi. Aquela mulher, ela rompeu barreiras culturais, ela abandonou o Deus moabita, ela abandonou Moabe, ela deixou tudo isso e foi atrás da sua sogra. Isso a tornou uma das ancestrais do Messias, porque ela rompeu barreiras culturais. Aquele homem rompeu barreiras culturais, e a maior barreira cultural que alguém pôde transponer nesse mundo foi alguém que é Deus e se tornou carne. Siga esse homem do cântaro d'água, siga Jesus, vá atrás dele. Aquele discípulo com o cântaro d'água, ele levou os discípulos para a ceia. Como foi? Ele estava indo, os discípulos foram atrás dele e foram para o lugar da comunhão. Aquele discípulo, aquele homem do cântaro d'água, levou os discípulos a um lugar de comunhão. Quem é que leva a mim e a você a um lugar de comunhão? Quem é que nos faz ir a um lugar de comunhão? Jesus. Ele nos leva a um lugar de comunhão. Siga Ele, porque Ele nos leva a um lugar de comunhão. Os homens por aí têm levado as pessoas a se dissiparem, a estarem vivendo uma vida terrível, mas Jesus nos convida a estarmos indo a um lugar de comunhão. Siga esse Cristo, siga o homem do cântaro d'água. Ele tem água para você e ele ainda leva você a um lugar de comunhão, a um cenáculo mobiliado. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 24 a seguir, diz assim: tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é meu corpo que é dado a favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes
que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Aquele discípulo, ou aquele homem do cântaro d'água, ele levou os discípulos ao lugar de comunhão. Jesus, o nosso homem do cântaro d'água, ele também está nos levando a um lugar de comunhão. Porque eu tenho comunhão contigo, irmão? Porque ele me levou a um lugar de comunhão. Porque eu posso dizer para você, irmão, eu tenho comunhão com você, porque ele me levou a um lugar de comunhão. Comungar ou ter comunhão é ter algo em comum, e eu tenho algo em comum contigo, irmão. Glória a Deus. Talvez eu não tenha em comum com você o time de futebol, talvez você torça para um time de futebol diferente do meu, nós não comungamos da mesma narrativa futebolística. Nós não comungamos, talvez, de gostos. Talvez você goste de alguma coisa, eu gosto de outra. Talvez você goste muito de quiabo e eu não gosto. Nós não comungamos da mesma comunhão em algumas questões, mas nós temos algo em comum. Algo em comum que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é meu, Jesus é seu, Jesus é nosso. E nós somos dele. Eu achei fantástica uma reflexão que o Tiago me mandou um tempo atrás, de alguém que dizia assim: aquela cruz de Cristo, ela tem dois braços, ela tem um braço horizontal e um braço vertical. Aquele braço horizontal, ele nos mostra a comunhão que eu tenho com você, a comunhão que eu tenho com as pessoas, com o meu igual, com as pessoas que estão próximas de mim. Eu tenho comunhão contigo, irmão. E a minha comunhão com você não foi feita no boteco. A minha comunhão contigo não foi feita nas margens de um campo de futebol. A minha comunhão com você, ela foi conquistada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Jesus me leva a ter comunhão com você. E nós temos uma outra haste daquela cruz, que é a haste vertical. Aquela haste vertical simboliza que eu tenho comunhão com Deus hoje. Eu era inimigo de Deus, eu estava separado de Deus. Mas aí, através de Jesus, Ele me fez ter comunhão com Deus. O véu do templo não existe mais, foi rasgado de cima embaixo. Hoje, eu chego diante de Deus pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, e digo: Pai, eu estou aqui, eu tenho comunhão com o Senhor, e é lindo isso. O discípulo levou, ou seja, o homem do cântaro d'água levou os discípulos a um lugar de comunhão. Deus também, Jesus também nos leva a um lugar de comunhão. Isso é profundo, isso é lindo. Concluindo, o discípulo do cântaro d'água estava levando água. Aquela água, ela tinha a simbologia do Espírito Santo. Salmo 46 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus tem água viva para nós. O pregador falou algo interessante aqui domingo passado. Por que água viva? Água viva porque não é água parada, é água corrente. A água que está circulando. O Espírito Santo está em um eterno mover. Quando você lê Gênesis, lá no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então essa água viva, Jesus tem para nós. Aquele discípulo, ele tinha água no cântaro. Jesus também tem água para nós. João 7,37. O discípulo do cântaro d'água leva água viva. Simbologia de que o discípulo nosso do cântaro d'água está levando água viva. No último dia da festa, o mais importante dia,
Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus tem essa água viva. Jesus é o homem do cântaro da água viva, água corrente, água que salta em você, vida eterna. Só fazendo aqui uma analogia ao Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e ela não será abalada. O que é que forma uma cidade? Casas, prédios, fábricas. Uma cidade não é um lugar deserto. Uma cidade é um lugar onde existem muitas casas, muitos templos, muitas fábricas. Qual é a cidade de Deus aqui na terra, irmãos? Não é a cidade de Deus lá, não. Não. A cidade de Deus aqui na terra, quando eu olho para Lissomar, eu vejo aqui um templo, uma casa, uma morada. Quando eu olho para Edian, um templo, uma casa, uma morada. Jesus mora em você. Quando eu olho para o Edson, quando eu estou olhando lá para a irmã, quando eu olho lá para o Aguinaldo, quando eu olho aqui, existem vários templos, várias casas. E há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio de Deus flui em nós. Ele está aqui. No livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 17, diz assim a Bíblia: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. No céu tem água da vida, água viva. Tem água viva. Aquele discípulo, a Bíblia não diz que foi ele, mas ele levou os discípulos a um lugar preparado. Talvez foi ele quem preparou o cenáculo. Talvez foi ele quem preparou o cenáculo todo mobiliado para que houvesse a ceia. Ele deixou o ambiente preparado. Detalhe me chama a atenção: quando os discípulos chegaram, o lugar já estava pronto. Chegaram lá na casa, a casa já tinha um cenáculo pronto para acontecer a ceia. Isso me faz lembrar de Jesus. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Uma versão NVI diz: há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E quando eu for lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. João, capítulo 14, verso 2 e o verso 3. Aquele discípulo, aquele homem do cântaro d'água, que levou os discípulos à comunhão, que tinha água viva, que rompeu barreiras culturais, aquele discípulo, aquele homem do cântaro d'água, ele preparou um cenáculo. Jesus preparou um cenáculo para nós lá no céu. Tudo está preparado. Igreja, se prepare, porque Jesus está voltando. Ele vai vir para nos arrebatar. O seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar no céu já está preparado. No momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o Senhor nos arrebatará e vamos nos encontrar com Ele nos ares. E a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento? Estaremos para sempre com o Senhor.
Siga o homem do cântaro d'água. Siga Jesus de Nazaré. Ele é para nós aqui hoje a tipologia desse homem que tem o cântaro d'água. Siga Jesus, porque Ele me leva à comunhão com Deus e à comunhão com você. Ele me leva a um cenáculo mobiliado. Ele rompeu barreiras culturais. Ele foi servo obediente. E Ele é o meu exemplo. Eu preciso segui-lo. Quando diz seguir, é para você ser exemplo dele. Jesus chama discípulos. Jesus não chamou as pessoas para serem mega pregadores, não chamou para serem mega cantores, mega administradores. Ele chamou para ser discípulo. Seja discípulo de Jesus. Siga. Discípulo é aquele que segue o seu mestre. Siga Jesus. Siga atrás dele, porque ele vai levar você, porque ele sabe onde ele está indo. Ou seja, ele sabe onde ele está e ele nos leva a pastos verdejantes, como um pastor conduz as suas ovelhas. Feche os olhos. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso e que tem tratado conosco aqui hoje. Por essa palavra, Senhor, ó Senhor Jesus, nós aprendemos, nós entendemos que o Senhor é o nosso padrão, o Senhor é o nosso modelo. E nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos seguir as pisadas do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, em quem temos acreditado, sabemos em quem temos depositado a nossa confiança. O Senhor é o nosso mediador, é o nosso pontífice. O Senhor é aquele, ó Pai, que em todo tempo está diante de Deus como nosso advogado. Então eu oro essa noite, Pai, eu clamo essa noite pela tua igreja. Derrama o teu Espírito sobre a igreja, porque só o Senhor tem água viva, só o Senhor tem água, ó Pai, que procede do trono de Deus. Só o Senhor tem água, Senhor, para fazer com que a nossa sede seja saciada. Então eu apresento a tua igreja em tuas mãos e eu peço a tua bênção sobre todos nós aqui hoje, no nome de Jesus. Amém.